E mesmo com a expectativa de valorização da saca do arroz no segundo semestre, a cadeia produtiva, que vive uma crise que se estende há pelo menos 12 anos, está preocupada com a redução da área plantada na safra 2019-2020, a próxima. Para nos explicar melhor essa realidade do produtor, nós recebemos hoje aqui no Rural Notícias o produtor Eduardo Westphalen Velho, e eu vou convidar o Miguel Daoud, que está aqui com a gente também, como é habitual, para participar dessa conversa. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Sueli. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eu começo perguntando para o Eduardo, você esteve recentemente em Brasília para uma conversa com a ministra Tereza Cristina, né? Queria saber quais foram os relatos que você fez como produtor de arroz que desistiu da cultura por conta da baixa rentabilidade, né? Eu conversando com a ministra, eu passei para ela que essa crise que se arrasta aí por 15 anos está levando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a desistir da cultura do arroz. A minha família, que há 2 gerações produzem arroz, eu não tive mais condições de seguir, mesmo se tivesse, não é uma coisa que eu quero para a minha vida, porque o endividamento, toda a crise que se abateu, é uma coisa que aterroriza os produtores, né? Então, eu passei para a ministra essa situação, que hoje o Brasil tem que se preocupar em não só resolver a questão do endividamento, mas também dar confiança aos produtores, que vai se ter lucro, porque hoje a produção de arroz no Brasil é quase que mantida pela obrigação dos produtores em pagar suas dívidas e seguir produzindo. Porque se tivesse a possibilidade de abandonarem a atividade, assim como eu me vi obrigado, muitos abandonariam. Então, é uma situação que requer muito cuidado do governo e medidas bem enérgicas no sentido de reverter essa expectativa que é muito baixa do plantio dessa safra. Antes do Miguel Daoud fazer parte aí dessa conversa, ele tem uma pergunta para te fazer. Eu queria que você falasse agora aqui entre nós, né, que nossos telespectadores do Rural Notícias, qual é a tua sensação em abandonar a atividade, em deixar de plantar arroz depois de 55 anos. Você disse que você nasceu em meio à riscicultura. Isso. Eu estou com 55 anos e desde que eu nasci, a minha família, meu pai produzia arroz. E é muito triste. Eu, sinceramente, há um ano passado, eu não me via fora da atividade, mas depois que esse ano eu não consegui plantar, eu vejo como um alívio. Porque ano a ano não se ter lucro, ano a ano ter que se mendigar crédito e oficial de justiça na porta da gente, e isso é uma tragédia que abate muitas famílias, né? Então, e a sua área, como é que ficou a área da família lá? A minha área, eu já tinha negociado 2 fazendas para pagar dívidas nos bancos, e estou tentando me desfazer da minha última, tenho alguns interessados, e é o que estou dando graças a Deus, porque produzir arroz no Brasil é uma dificuldade, é uma tragédia na vida dos produtores. Vai desistir da agricultura? Vou desistir da agricultura, eu tenho terras baixas, as minhas terras são especialmente para arroz, então é uma forma, inclusive, de resolver a questão familiar. Então a decisão é se desfazer da propriedade e pagar o que se pode pagar das dívidas e tentar resolver essa questão familiar que assola muitas famílias no Rio Grande do Sul. Miguel. Eduardo, essa realidade dos arrozeiros hoje no Rio Grande do Sul levou a muitos saírem da atividade e, consequentemente, uma queda da produção, né? Em torno de, parece, de 1.200.000 quilos, não é isso? Toneladas. Isso vai fazer falta no mercado? Vai causar ou pode aumentar também? Isso. A expectativa que se tem é que, por conta que, inclusive, nesse ano que se vive um ano de quebra de safra, os preços não reagem. Então, a tendência é que haja uma maior diminuição do plantio e talvez o ano que vem uma quebra de safra, uma diminuição de produção ainda maior. E isso é uma questão muito grave, porque mesmo o Mercosul, o Paraguai aumentando a produção, não vai atender a nossa demanda e provavelmente, eu estive conversando com a ministra, nós temos que buscar isso na Ásia. E o que a ministra prometeu para vocês? A ministra, ela está ciente da gravidade do quadro, né? Ela esteve conversando com o presidente determinou que haja um combate a solução para isso, né? E a ministra sabe que não é só simplesmente atacar o endividamento,
porque resolver o endividamento através de uma securitização, que é a única saída, que é dando prazo aos produtores, liberando garantias e devolvendo a saúde financeira para eles, é necessária que haja também uma mudança de todas essas distorções que existem no mercado. É a questão do Paraguai, que entra arroz aqui, nós não podemos buscar insumos lá. É a questão do Paraguai, principalmente hoje, né? O Uruguai está indo, porque na verdade somos todos vítimas um do outro. O Paraguai também não tem lucratividade, porque os compradores usam o preço do Brasil para comprar mais barato lá e vice-versa. Então o Paraguai não é o nosso, digamos assim, o nosso inimigo, deveria ser nosso aliado para exportações, mas hoje nós estamos nessa, digamos assim, com esse dilema. Então existem outros gargalos, como Eduardo, já que você está falando, desculpa te interromper, claro. Já que você está falando de gargalos, hoje você conhece bem a atividade, qual o principal vilão da produção de arroz no Rio Grande do Sul, que é o estado que detém 70% da produção? Olha, eu sou obrigado a reconhecer que nós temos uma distorção em termos de mercado, em termos da concentração do mercado na mão de algumas empresas que detêm muito desse mercado. Então nós somos tanto os compradores, que nós cada vez são menos e escolhem e nos obrigam muitas vezes a comercializar um arroz abaixo do custo de produção, como também nós somos vítimas do varejo que faz promoções. O Brasil se acostumou a consumir arroz com baixo custo, muitas vezes custo que não cobre os custos do produtor. Então eu disse para a ministra isso também. A questão de haver promoções no varejo de valores irrisórios do preço de arroz, o brasileiro se acostumou a comprar barato, o varejo se acostumou a atrair os consumidores para dentro do supermercado com preços promocionais de arroz, só que isso tem um reflexo no produtor, porque a indústria repassa para o produtor e o produtor tem que, às vezes, vender o seu produto abaixo do custo de produção. Essa tua colocação mostra que o arroz ele não é só uma questão econômica, ela tem a questão socioeconômica. Porque os supermercados atraem a população com arroz mais baixo do preço e isso acaba prejudicando os produtores. Daúde, o que eu quero te perguntar é o seguinte, desculpa, qual a saída que você encontra para esse setor? Né? O que o governo poderia fazer para que isso não acontecesse mais, que essa cadeia se salvasse aí de todos esses relatos que o Eduardo nos trouxe hoje aqui no Rural Notícias? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que o governo não enrolasse. Não levasse isso de barriga, como sempre levou, não estou dizendo este governo, os outros governos, porque essa dívida ela não se fez em 1 ano, 2 anos, ela existe há 12 anos, isso significa que o governo sempre enrolou os produtores de arroz. Então que este governo, pelo menos, visse esse setor como prioridade, porque outros setores, viu, ministra, virão atrás, porque a situação do Brasil é gravíssima. É gravíssimo, os custos subiram demais, os preços estão deprimidos, o Brasil ele está com um crescimento parado, não tem demanda, não tem emprego, não tem renda, e isso não se faz em 24 horas, em 1 semana, em 1 ano. Isso se faz ao longo do tempo. Então esse setor, o setor de arroz, ele tem que ser visto, na minha opinião, como o setor do leite também, que hoje produzem para o consumo da população mais pobre como socioeconômico. E quando você analisa sobre o aspecto socioeconômico, você não coloca nas planilhas custo, né? Custo-benefício, não. Nós temos hoje um setor, eu garanto para a senhora, ministra, não sei se a senhora já esteve lá, se a senhora conhece a real situação do produtor de arroz. O Eduardo aqui já parou de produzir e outros virão. Não porque querem, porque não tem mais condições. Que a solução é você equacionar a dívida, não sei por qual mecanismo, e ter uma garantia de preço. Né? O que tem nisso? Hoje se gasta tanto dinheiro com outras coisas, com definições aí exageradas, manter a produção de arroz até que o produtor consiga se reestruturar. Agora, eu ouço dizer, até gostaria de perguntar para você, Eduardo, que vamos diminuir a área plantada. Essa é a solução? Eu sempre me bati com isso, porque no momento que o produtor está endividado, precisa produzir para pagar suas contas, apregoar a redução de área, não é uma solução para todos. Muitos também são arrendatários, que têm maquinário, ele não pode, tem contratos
né, firmados com os proprietários, ele não pode reduzir a área. Então, pregar a escassez como solução do problema, eu nunca provei isso. Nunca provei isso. O Paraguai aumenta, a gente sabe, então eu vejo que, como a ministra bem disse, nossa saída a longo prazo é as exportações. Né? Nós temos um mercado firme de exportação para nós produzir quanto for e nós não ficar refém da nossa própria produtividade. Né? E é muito importante o que tu disse, que esse endividamento não é uma coisa recente, o produtor de arroz não é caloteiro. Mas isso adiantaria, né? Já que a gente não tem um produto competitivo, preço competitivo, Eduardo, mas teria algum mercado potencial? A ministra citou isso para você durante a reunião? Sim, nós temos o mercado potencial, é a África, México, o Oriente agora, Médio, o também. México, né? Claro que nossos custos de produção carregam tributos, né? Carregam o custo da logística, das estradas ruins. Então, existe várias frentes para se atacar para poder se tornar o arroz brasileiro competitivo mundialmente. Rapidinho, Daúde. O ICMS no Rio Grande do Sul é de quanto? O ICMS no Rio Grande do Sul é de 12%. Isso é um problema por conta que, claro, o Rio Grande do Sul não pode abrir mão de receita, mas também nós não podemos pagar mais de imposto do que o arroz paraguaio para entrar em outros estados. Então, essa equalização, essa equalização do ICM é muito importante também para os gaúchos e catarinenses não serem punidos pelo ICM e na concorrência com o Mercosul, que nós já temos dificuldade na questão de insumos e tributos. Eduardo Westphalen, velho, dando seu relato aqui, o triste relato que teve que abandonar a produção de arroz lá no Rio Grande do Sul. Queria agradecer muito a tua presença aqui no Rural Notícias, te desejar boa sorte. Eu agradeço aí pelos arrozeiros do Brasil, o espaço e a confiança por uma entrevista ao vivo.